Deus, verdadeiramente Jesus seja, Senhor, verdadeiramente Senhor desse povo, meu Pai. Em nome de Jesus, amado, te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Ainda em pé, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Livro de Êxodo, é no Antigo Testamento, é o segundo livro. Estamos a estudar os 10 mandamentos. Hoje vamos para o segundo. Vamos ler aqui. Podemos ler do primeiro versículo, do capítulo 20 de Êxodo. Vamos ler até ao versículo 4. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não vamos ler todo para abreviar um bocadinho, não vamos ler todos os 10 mandamentos, mas vamos ler os primeiros 2. Amém? Capítulo 20, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o nome daquele que é Rei, daquele que é Senhor, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Nesta noite, Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos que o Senhor possa trazer sobre cada um de nós, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, uma abertura na nossa mente, no nosso coração, para que o Senhor possa falar, o Senhor possa nos alertar, o Senhor possa despertar-nos, Senhor, meu Deus, e o Senhor possa fundamentar, Senhor, mais e mais, Senhor, a nossa crença, a nossa fé, Senhor, que ela possa ser inabalável, Senhor, no Deus tão maravilhoso que és Tu, Senhor. Fala com cada um de nós e desafia-nos, Pai, a viver, a seguir a Tua palavra, para que possamos ser mais e mais a cada dia abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos ficar sentados. Amém? Hoje iremos avançar, então, para o segundo mandamento, né? Quando nós visitamos um palácio, né? Um museu, né? Sempre nós temos cá em Portugal dois lugares, né? O Palácio de Belém, o Palácio de São Bento, né? E sempre há uma recomendação para não tirar fotografias, porque certamente haverá alguns lugares específicos, algumas situações lá dentro em que eles não querem que seja divulgado cá para fora, não é? Porque estamos a falar do Palácio, a residência oficial do Presidente da República, lá em Belém, e também do Primeiro-Ministro lá em São Bento, não é? Irmãos, as fotografias, não é? As fotografias, elas, na verdade, representam, na verdade, podem representar várias imagens, podem representar pessoas. A verdade, muitas vezes, alguém podia dizer assim, em relação à idolatria, que então você não tem lá uma imagem, uma fotografia da sua mãe, do seu pai, né? É verdade que nós podemos ter uma fotografia da nossa mãe, do nosso pai, de um filho ou de uma filha na nossa carteira e termos de alguma forma alguma simpatia, na verdade, e amor, podemos dizer, porque são os nossos. Amém? Mas uma coisa que nós não fazemos, amém, é fazer uma oração, uma fotografia da nossa mãe, da nossa avó, amém? Nada tem uma coisa a ver com outra, que muitas vezes, vocês... Não, a verdade é, queridos irmãos, Deus é Espírito, Deus é tão grande, Deus é o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, tudo o que há, tudo o que existe, né? Irmãos, foi criado por este Deus tão grande. Não podemos limitar Deus a um pedaço de uma fotografia, de um papel, ou de um gesso, de uma peça de orivesaria, de maneira nenhuma. Amém? O Senhor diz, e Ele tem razão para isso, não farás para ti imagem de escultura, diz a palavra do Senhor. Amém? Não farás para ti imagem, não te curvarás a elas, nem as servirás. Amém? E esta palavra, nestes versos,
tornem bem claros que Deus não quer, na verdade, não quer que nós possamos substituí-lo por qualquer objeto, por qualquer outra coisa. Amém? Irmãos, Deus é Deus, Ele é Senhor. Claro, não devemos cair no fanatismo também, né, de alguns grupos, e se calhar nós, no nosso passado também, de proibir, né, decorações lá em casa, alguma estatueta, algum boneco de peluche, ou alguma coisa assim do género. Também não podemos ir também no extremo de arrancar, especialmente para as nossas crianças, claro, nós utilizamos manuais ilustrados para ajudá-los, na verdade, para ilustrar as lições bíblicas, não é? Uma coisa que nós nunca fazemos é exatamente dizer que aquilo é Deus e eles fazer uma oração, uma veneração, na verdade, numa página de um livro em que nós possamos mostrar para eles nada disso. Então temos que ter algum equilíbrio, amém? Na verdade, a palavra do Senhor, Ele nos adverte. Sabe porquê? Porque, na verdade, a tendência do homem é, na verdade, e isso é inspirado pelo inimigo, é substituir o nosso Deus por um objeto ou por outra alguma coisa. Amém? Então se diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Aqui nós podemos ver exatamente isto, amém? Que o Senhor não quer que nós possamos servir a outra qualquer coisa, a não ser verdadeiramente ao nosso Deus, que é Espírito e vida, amém? Irmãos, muitas vezes nós temos estas tendências, né? A verdade é que, usando esta palavra, podemos dizer assim, a idolatria, podemos dizer assim, quando o Senhor diz que não devemos colocar qualquer coisa além do Senhor, amém? Deus proíbe, e é um mandamento. Devemos dizer que o primeiro mandamento, o Senhor diz, não terás outro Deus além de mim. Quando nós colocamos outra coisa diante de nós, estamos já também a quebrar o primeiro mandamento, amém? Irmãos, só o Senhor merece a honra, a glória, toda a adoração. O ser humano tem esta fraqueza, amém? É interessante que o profeta Isaías escreveu este texto inspirado pelo Espírito Santo, relatando também uma realidade. Isaías 44, versículo 13, em que diz assim, o carpinteiro estende a régua, emprega a almarga, aplaina com o cepilho e marca com o compasso, né? A madeira, e faz o seu Deus à semelhança do homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Tomando para si cedros, ou toma um cipreste, ou seja, outro tipo de madeira, ou um carvalho, e trabalha, esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva faz crescer. Então, essa planta que o homem, na verdade, ele viu desenvolver-se e crescer, diz no versículo 15, então servirá ao homem para quê? 3 funções. Para queimar com isso, ele se aquenta, diz assim, ele se aquece, especialmente no inverno, e também faz fogo para cozer o pão no forno, mas também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela. Verso 6, metade queima, com outra metade come carne, assa e farta-se, e também se aquenta, ou se aquece, dizendo, ora, já me aquentei, já vi o fogo, então do resto fiz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelhando-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me porque tu és o meu Deus. Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala-nos, na verdade, deste texto de uma forma bastante irónica, não é? Na verdade, da mesma árvore, ele faz uma fogueira para se aquecer, da mesma árvore, da mesma lenha, ele usa para pôr no forno e cozer o pão, da mesma lenha ele usa para aquecer, para assar a carne, e da mesma lenha ele faz um Deus e o adora de alguma forma e faz-lhe oração, faz-lhe, na verdade, pedidos, né? Ele pede, né? Para que o pudesse livrar, diz aqui no versículo 17, livra-me porquanto és o meu Deus. Irmãos, verdadeiramente só o Senhor é aquele que nos pode livrar. Amém? Então isto mostra de uma forma clara
que a idolatria, na verdade, ao redor do mundo, é uma fraqueza, na verdade, do homem. E, infelizmente, Israel não conseguiu resistir também a essa tentação. O Senhor sempre foi para Israel o único Deus, o Senhor sempre foi para Israel o verdadeiro Deus, mas sempre, infelizmente, Israel ele estava sendo influenciado pelo povo à sua volta. Vocês lembram-se perfeitamente quando Israel saiu do Egito, na verdade, guiado por Moisés. A determinada altura, Moisés subiu ao monte, lá no Êxodo, capítulo 32, fala sobre esse episódio. Moisés subiu ao monte e demorou-se mais tempo, né? Então diz que eles ficaram como que desamparados, né? Porque na verdade, né, eu já conheço a história, o que eles fizeram? Construíram aquele bezerro de ouro para o adorar. De alguma forma, era uma réplica, era uma imitação daquilo que eles tinham aprendido no Egito. Por exemplo, o boi Apis, que é uma divindade do Egito, né? Então, de alguma forma, pela falta de Moisés, eles começaram a buscar. Aliás, eles vão ao ponto de dizer: foste tu que nos livraste, a orar, fazer a oração, ou aquele bezerro, aquele boi que eles fizeram com o ouro. Amém? Irmãos, e isto foi tremendo. Isto mostra que, para já, eles estavam começando a idolatrar Moisés. Amém? Irmãos, na ausência de Moisés, irmãos, eles fazem um objeto a quem recorrer. Quem era Moisés? E daí também o Senhor foi muito sábio quando preparou a morte de Moisés, né? O Senhor preparou a morte de Moisés, sendo ele um líder tão carismático, em que ninguém sabe onde é que está a sua sepultura. Né? Há várias sepulturas em Israel, também na Jordânia, na faixa de Gaza, de vários patriarcas, e Raquel e outros mais. Mas se Moisés, o grande líder, né, dos judeus, se eles tivessem ficado com os seus ossos, certamente seria um lugar, para alguns, não para todos, de adoração, de veneração, de peregrinação. Irmãos, o Senhor é muito claro, se diz: não terás outros deuses diante de mim. Amém? Porque só o Senhor, Ele é Deus. Amém? Irmãos, o povo de Israel, quando foi cativeiro para a Babilónia, quando voltou da Babilónia, pelo menos de alguma forma, foi liberto deste grande vício, deste grande pecado, desta grande dependência. Porque o povo de Israel, depois daqueles 70 anos em que estiveram na Babilónia e foram libertos, ainda continuaram a sofrer, infelizmente, mas pelo menos não voltaram mais. Houve duas coisas que eles foram curados quando voltaram da Babilónia, quando eles saíram do cativeiro da Babilónia. Primeiro, eles abandonaram completamente a idolatria, e segundo, eles abandonaram a poligamia, ou seja, até então tinham mais do que uma mulher, né? Irmãos, e disso eles ficaram libertos. É interessante que quando Jesus vem falar, diz que no princípio, até não é assim, ainda que depois eles ainda nos tempos de Jesus, e infelizmente nos dias de hoje também, não têm duas mulheres em simultâneo, mas sempre arranjam alguma situação para facilitar o divórcio. Mas a palavra do Senhor é muito clara também: devemos lutar pelo casamento. Amém? E diz que aquilo que uniu o Senhor não desmanche o homem, não venha destruir o homem. Amém? Então, meus irmãos, sempre há uma necessidade no ser humano de tocar o invisível através do visível, de alguma forma. Lembro-me, há alguns anos atrás, numa igreja dita evangélica, que usa muito a palavra agora falhou-me, amém? Usa muito objetos para ajudar, entre aspas, a fé, né?
gente boa. E então fomos morar numa casa que era de um pastor, de uma dita igreja que usa muitos objetos para ajudar a fé dos crentes, né? E então foi interessante que nós íamos ali pela casa, atrás de cada porta havia lá sempre uma cruzinha, né? Uma cruzinha ali, uma cruz que era para quebrar qualquer tentativa do diabo entrar. Oh, irmãos, amém. Irmãos, graças a Deus, porque o nosso Deus não está limitado a uma cruzinha atrás da porta ou ao pescoço. Nosso Deus está no nosso coração, nós somos templo do Espírito Santo. Mas, pronto, aquela igreja, no sentido de ele percebendo a forma das pessoas, na mente delas, ligarem-se a objetos, lá, pega lá a rosa branca, pega isto, leva o sal, leva aquilo outro, e às vezes torna-se no objeto, torna-se alguma coisa que a pessoa... Pronto, vamos lá, não vamos agora estar aqui a falar de ninguém. Diz que se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. A verdade é grande, é essa, irmãos. E se nós não cumprirmos a nossa missão de dar testemunho do Senhor, o Senhor levanta aqueles que têm, às vezes, mas graças a Deus que temos recebido pessoas que passaram por esses lugares, por essas igrejas, depois abriram os seus olhos e hoje estão connosco, têm sido discipuladas, estão na palavra, estão fiéis, mas vamos fazer nós a nossa parte, amém? Se temos a palavra, vamos transmitir a palavra, uma palavra de fé, uma palavra, amém? Não precisamos de objetos, Deus é Espírito, Deus é todo poderoso, Deus não está limitado a um objeto, seja ele qual for, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é verdade que os idólatras realmente acreditam que seus ídolos são verdadeiramente Deus, ou que Deus está ali, ou está limitado a um objeto, né? Ou está limitado a alguma coisa, a alguma matéria. Mas nós sabemos que Deus não é matéria. Deus é o Criador de toda a matéria. Não podemos limitar Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não podemos permitir que nenhum ídolo, nada, absolutamente nada, possa tomar o lugar de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Deus proíbe o ser humano de praticar adoração aos ídolos, pois é algo que Deus abomina de alguma forma. Amém? Todos nós conhecemos a grande resposta de Jesus para a mulher samaritana, mesmo em relação a lugares, né? Mesmo em relação a lugares. Os judeus tinham o templo de Jerusalém como algo muito sagrado, os samaritanos também lá no Monte Gerazim tinham lá também o seu lugar de culto, e aquela mulher samaritana começa a disputar com Jesus. Eu quero saber a verdade. Bem, tem que ir a Jerusalém para ser salva, tem que ir lá fazer o meu culto. Na verdade, aliás, todos temos uma religião que está muito difundida a nível mundial, né? Que diz que lá em Meca, então, todos os seguidores têm que, pelo menos uma vez na vida, fazer a peregrinação àquele lugar sagrado para poder ter as benesses de Deus. Jesus disse claramente, Jesus falou claramente, nem em Jerusalém, nem em outro lugar, porque Deus é Espírito, é atitude. Amém? Claro que é importante estarmos reunidos numa casa de oração, um templo, seja lá o que for, é um lugar, mas, irmãos, é bom porque é o princípio do culto, é o princípio de estarmos unidos com o bom e com o suave, é que os irmãos vivem em união, aí o Senhor manda a bênção na unidade, irmãos, mas não é tanto no sítio específico. Amém? Mas é assim na atitude, em vários lugares, porque o Senhor é o Senhor da terra. O Senhor diz simplesmente isto: minha é a terra e a sua plenitude. O Senhor está em todo lado. Claro que Ele diz, onde estiverem 2 ou 3, disse Jesus, reunidos no seu nome, Ele está no meio deles. E hoje, nesta noite, estão milhares, para não dizer não sei quantos grupos reunidos ao redor do mundo. Amém? Depende do fuso horário, e Jesus pode estar em todo lugar, abençoando, amém? Glória a Deus, porquê? Porque Ele é onipresente, louvado seja o nome do Senhor, Ele está connosco para nos abençoar. Deus é Espírito, disse Jesus, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, amém? O homem, em seu zelo por adorar e honrar a Deus, procura elogiá-lo através da produção de imagens, já vimos isso. No entanto, Deus, Ele
não se limita, na verdade, a um objeto. É interessante que, olhando para estes textos, eu queria convidar a abrir textos bem conhecidos de todos nós, né? Todos nós conhecemos mais ou menos estes textos lá no Salmo 115, verso 4 a 8. Às vezes nós temos temos de ter algum cuidado. Queremos mostrar pela Bíblia, às vezes até um católico, onde está escrito que o Senhor proíbe. Né? E depois chegamos ao Salmo 115 da Bíblia Católica e não diz nada disso, porque está no Salmo 116, está bem? É porque há ali 2 salmos de diferença no livro dos Salmos da Bíblia e dos Capuchinhos, né? Mas estão lá os salmos todos, a contagem é que está um bocadinho diferente, amém? Então o 115 não bate certo com a Ferreira de Almeida, ok? Já vi às vezes os irmãos um bocadinho atrapalhados para explicar e depois chega lá não está nada, mas é só para explicar isso. Mas está lá, está no Salmo a seguir. Diz assim, no Salmo 115, verso 4, né? Eles perguntam, onde é que está o vosso Deus? E depois ele diz, o Deus deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e os que nele confiam. É interessante nós vermos a expressão do versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e os que o adoram. Às vezes não adianta estar a discutir, porque há uma cegueira mesmo. Amém? Às vezes é uma guerra de surdos, como se costuma dizer. Não admira, porque a Bíblia diz exatamente isso, né? Que as pessoas que praticam idolatria ficam como que entorpecidos, como que cegos. Só uma maneira. Amém? Oração. Amém? Podemos mostrar pela palavra, mas não vai no berro, não vai no grito. Amém? Vamos pedir ao Senhor unção, sabedoria e oração, principalmente, para que Deus tire aquela fortaleza, para que Deus quebre aquela cegueira, tire aquelas escamas, na verdade, que impedem de perceber que Deus é Espírito, que Deus, na verdade, não se pode limitar a alguma coisa como um objeto. Amém? Em Jeremias, também eu volto a falar sobre isso, um bocadinho o mesmo que Isaías. Jeremias capítulo 10, versículo 1 a 7, eu vou ler. Ouvi a palavra do Senhor, que o Senhor vos fala, ó a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos, né? Ele estava falando para Israel, estava dizendo, vocês estão vendo os costumes das nações, vocês não têm que imitá-los, né? Mas ele agora fala aqui, porque os costumes dos povos são vaidade, né? Pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Diz aqui exatamente que esta divindade tem que ser carregada, né? Tem que ser pregada, não vai cair ao chão, né? Mas que o verdadeiro Deus, amém, Ele não é assim. Ele é o verdadeiro Deus, merece todo o louvor, amém. Ninguém há, diz aqui no último versículo, e nem em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Só o Senhor é Deus, amém. Ainda em Romanos nós conhecemos muito bem estes versículos do capítulo 1, verso 23 e 24, quando diz que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem,
corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações e à imundícia dos que para desonrarem os seus corpos entre si. Esta ideia é mais grave, porque leva a uma prática de imoralidade, tudo isso, irmãos. O desejo de Deus em relação ao homem é que cada pessoa tenha um relacionamento pessoal com Ele. Amém? Direto. Amém? Nós podemos vir a Ele diretamente. O Senhor simplesmente convida, vinde a mim. Não queres vir a mim para ter vida? Vários convites do Senhor. Amém? Nem precisamos de intermediários, porque podemos ir a Ele diretamente. Amém? Podemos chegar-nos a Ele. Para chegarmos a Deus Pai, temos Jesus. Esse é o verdadeiro intermediário. Amém? Mas não precisamos de ir através de qualquer outro intermediário, nem sua mãe. Aliás, quando foram ter com Maria, ele disse, olha, vão ter com ele e façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele vos disser, na verdade. E a verdade, podemos ir diretamente e podemos, na verdade, buscar ao Senhor. Amém? Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que começou uma obra da nossa vida. A pessoa do Espírito Santo que nos guiará da forma como nós devemos adorar a Deus e nos ajuda também na adoração. Lá em Romanos 8 diz que até o Espírito, né, que intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. Às vezes pode se tornar um bocadinho para algumas pessoas que vêm, eu sei que algumas pessoas que deixaram a religião tradicional às vezes têm dificuldade em pôr de parte, né, alguns objetos, né, que tinham alguma veneração, alguma situação, pronto, fazia suas orações. E é verdade que às vezes há uma luta, né? Será que pôr isto de parte ou jogar isto fora? Será que Deus não vai ficar zangado comigo? Será que Deus não vai me castigar? Porque ainda há ali uma luta, né? Irmãos, vamos deixar as pessoas crescerem primeiramente. Às vezes não há necessidade de estar a forçar a pessoa a tirar a estátua, a tirar a imagem de casa ou aquilo que é objeto de devoção, de adoração, mas vamos orar para que Deus possa firmá-los. Claro que vamos ensinar pela palavra, e na medida quando a pessoa faz essa atitude de limpar a sua casa e não ter qualquer objeto de idolatria em sua casa, amém? Ele faz com um espírito voluntário esclarecido. Lembro, alguns anos atrás, um companheiro do ministério, pronto, teve a ajudar alguém novo na fé a limpar a casa, né? Então jogaram tudo, foi ali no Baixo Alentejo, jogaram um saco de imagens lá para o Rio Guadiana, e a pessoa, 15 dias depois, já queria as imagens de volta. Sabe, ela fez porque o pastor disse, olha, isto não é bom, e ela foi naquele momento, no entusiasmo, teve que o pastor andar lá a mergulhar no rio, todo lamacento, à procura, e a senhora não voltou mais ao culto, mas vamos esperar, não vamos forçar, porque a pessoa tem que fazer de coração. Amém? A pessoa primeiro tem que se libertar da imagem do coração. Às vezes podemos limpar a casa, mas o coração ainda está lá com a imagem. Ainda está lá agarrada aquela coisa, ainda te sente, ainda está a pensar que está a fazer mal. Então, claro, nós percebemos que Deus não se agrada, diz que Deus não quer nada, absolutamente nada que possa roubar a sua glória, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. No entanto, quem vai fazer uma limpeza, primeiramente é o Espírito Santo, trabalhando, trazendo convicção, trazendo firmeza, e a seu tempo a palavra que é Espírito e vida penetrará e a pessoa ficará convicta daquilo que agrada a Deus e daquilo que desagrada a Deus, e ele tira, na verdade, essas coisas e certamente será mais abençoado. Amém? Porque o Senhor merece. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, se nós voltarmos ali a Jeremias, chega aqui um ponto em que Jeremias até diz, né, sobre as imagens. Agora deixa-me ver aqui qual é o versículo, que diz assim, não tenha medo das imagens deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco
podem fazer bem. Pronto, irmãos. É verdade que às vezes, mas será que não prejudica? Claro, Deus, quando nós estamos esclarecidos, amém? Eu sim, exatamente. Quando nós estamos esclarecidos, nós entendemos que aquilo que agrada e não nos agrada. Mas não vamos ficar agora, será que vou ser amaldiçoado? Não, calma, se diz nem faz mal nem faz bem, mas Deus não se agrada. Porque temos o Espírito Santo em nós. Amém? Ainda que a palavra do Senhor, e vamos ver aqui um texto que mostra-nos a forma como muitas vezes o inimigo, não se esqueça de uma coisa, o diabo, o Lúcifer, o grande pecado de Lúcifer foi querer ser como Deus e querer ter seguidores ou adoradores, né? Aliás, ele foi tão descarado que disse: eu dou tudo, né? Se prostrado me adorares. Veja lá que ele foi tão sujo a tentar Jesus dessa forma. Mas é verdade que as imagens, de alguma forma, na verdade, muitas vezes o inimigo usa, na verdade, no sentido que a pessoa adora aquilo. E a Bíblia diz lá, Paulo, vamos ler aqui, eu vou pôr aqui, tenho aqui. Portanto, meus amados, 1 Coríntios, em Coríntios diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Depois, pronto, está falando para crentes. Mais, versículo 19 e 20. Depois irmãos leem todo o texto lá em casa com calma. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. É no sentido que as pessoas realmente estão fazendo ofrendas, mas não é Deus, não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus. Paulo está a dizer, vocês possam saber que quando eles fazem as ofertas, quando eles fazem os sacrifícios, não é Deus, porque há uma ideia generalista, na verdade, que querem pôr tudo, que Deus, só há um Deus e todos que fazem adoração é o mesmo Deus. Não é. Deus é único, Deus é verdadeiro e é Ele, só Ele, na forma correta de adorar a Deus, é em espírito e em verdade. Amém? Com sinceridade, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mas, estamos concluindo. Êxodo 25. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso. Amém? Eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. Amém? Deus é um Deus zeloso. Os israelitas eram um povo especial para Deus. O Senhor tinha feito tanto para os libertar neste período. Deus já os tinha libertado do Egito, amém? E Deus disse, fui eu que vos abençoei, fui eu que vos tirei do Egito, adorem-me a mim, amém? Não, irmãos, e a verdade é que quando Deus dá os 10 mandamentos, ainda o povo, ainda que estava seguindo a Deus, ainda que estava fazendo os sacrifícios, os holocaustos ao Senhor, mas ainda o seu coração estava dividido. Por isso é que não admira que a determinada altura eles começam a se lembrar dos melões, das cebolas, do alho porro que tinham lá no Egito, né? Irmãos, ainda havia ali um coração dividido. E é nisto que Deus está instruindo o seu povo. Vocês sigam-me somente a mim, vocês adorem-me somente a mim. Irmãos, foi 40 anos e mesmo assim a coisa não foi fácil. 40 anos para tirar o Egito do coração do povo, para poder tomar posse da terra que mana leite e mel. Amém? Irmãos, muitas vezes a bênção não vem mais cedo porque, na verdade, nós ainda temos, como diz o outro, um pé na igreja, um pé no mundo. Né? Por um lado queremos agradar a Deus, mas também queremos agradar a Mamon. Por outro lado queremos, né, as mãos. Deus é um Deus zeloso, amém? Ele diz que não divide a sua glória com mais ninguém, amém? É Isaías 45:5 diz o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingi ainda que tu não me conheças, nosso Deus é o único Deus. Irmãos, para concluir, lembrando isto, irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Porque verdadeiramente
é o Deus, o nosso Deus é o Deus das misericórdias. Quando nós olhamos, né, nós podemos ver aqui um texto, mas não vamos ter agora tempo, é de chamar a atenção a este texto, porque às vezes podemos ficar assim, mas será que Deus é um Deus que vai punir os nossos filhos? Deus que vai... É no sentido, irmãos, que na verdade quando Deus diz que Ele que fará justiça, né? Irmãos, e punirá os filhos, a verdade é que Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, diz: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. A Bíblia é muito clara sobre isso. É verdade que sim, é verdade que quando uma família, na verdade, é idólatra, o que é que, ou ao contrário também, a tendência dos filhos é imitar os pais, não é? A tendência dos filhos é imitar os pais. Se, na verdade, quando o Senhor diz, na verdade, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até essas gerações, está falando muitas vezes que é verdade, é que o que ia acontecer se eles continuassem na idolatria é que os filhos também iam seguir a idolatria, os netos também iriam seguir a idolatria. Amém? Então o Senhor chama a atenção olhando para mim. Amém? Ezequiel também diz sobre isso. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Mas a verdade, queridos irmãos, é que é importante que cada um de nós possa olhar para o Senhor e possa experimentar, na verdade, a cada dia, a mão do Senhor. Ele quer se estender sobre a nossa vida. Para concluir, diz: eu faço misericórdia a milhares. É isto que nós queremos a cada dia. Eu faço misericórdia. Nós não queremos, na verdade, a punição de Deus. Lá em Apocalipse diz que os idólatras ficarão de fora. Amém? Não entrarão na presença do Senhor. Mas ele também diz: eu faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Amém? A verdade é que cada um de nós, de alguma forma, às vezes, pode ser culpado de algum grau, né, de fabricação, entre aspas, de algum ídolo, de alguma imagem. Às vezes pode ser, como eu já falei no outro dia, alguma coisa que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Amém? Às vezes pode ser a casa, às vezes pode ser bens materiais, pode ser até um familiar. Claro que a Bíblia diz que quem nega os seus é pior que o infiel. Claro, temos que ter cuidado pela nossa família, mas nós diz que cada um não pode deixar de seguir o Senhor ou de servir o Senhor por causa também do seu familiar. É verdade, temos que pedir ao Senhor muita sabedoria, amém? Muito espírito de discernimento para poder, sem abandonar a família, sem menosprezar os familiares, mas ao mesmo tempo não podemos... ou seja, quando nós permitimos que eles monopolizem todo o nosso tempo e que não há tempo para Deus, eles tornam-se, na verdade, os senhores da nossa vida, quase que os nossos ídolos, tomando o lugar de Deus. Irmãos, vamos orar para que Deus traga sabedoria e que possamos seguir ao Senhor. Meu Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua Palavra, e nesta noite temos vindo, Senhor, mais uma vez meditar nela, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que somente o Senhor possa ser o Senhor das nossas vidas, que verdadeiramente só o Senhor possa tomar o primeiro lugar. E a Tua Palavra diz que quando nós o colocamos em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Deus. Tu és o Deus Todo-Poderoso, és o Deus que nos ama, és o Deus que cuida dos Teus filhinhos, és o Pai das misericórdias, meu Deus. Sê com cada um de nós, Pai. E ajuda-nos a ser uma bênção para aqueles que estão à nossa volta, que ainda estão, Senhor, de alguma forma, alguns, Senhor, ainda nesta escravidão, Senhor, nestas amarras, Senhor, que o inimigo tem criado na sua vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, também a levar luz, levar, Senhor, libertação, levar a Jesus, que traz libertação e vida com abundância. Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Podemos ficar sentados rapidamente. E ao mesmo tempo vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Amém? Firme. O hino 107. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar, vamos louvar.